Shalom, meus caros irmãos, Shabbat Shalom, paz de Deus, graça e paz. Eu fiz um estudo aqui que eu gostaria de, principalmente aqueles que julgam os outros, que condenam os outros, primeiro entendam o que eu vou falar para depois comentar. Assista ao vídeo, porque o que eu vou falar é algo muito difícil de se compreender, ok? Mas se ninguém houver, ou melhor, se não houver ninguém que explique, ninguém vai entender. Dificilmente você vai encontrar alguma igreja que pregue sobre isso. Eu, pelo menos, durante um período de muito tempo que pertencia a uma denominação, eu nunca ouvi e também nunca preguei sobre isso. Mas hoje na comunhão, devido a alguns acontecimentos que não chegam nem ao pé desse aqui, eu senti de falar sobre esta parte, no sentido para que nós tenhamos cuidados, irmãos, de não julgar as pessoas. Eu posso dizer aqui que seria um bom título para esse estudo, seria A Misericórdia que Supera os Limites Humanos. E nós vamos refletir isso em 1 Coríntios, capítulo 5. Já estou com a minha Bíblia aberta aqui. Eu gostaria que os irmãos entendessem bem claro o que eu vou falar. Certo, irmãos? Para que vocês possam entender que não estamos aqui brincando, ok, irmãos? Em 1 Coríntios 5, eu quero reforçar para todos vocês aqui primeiro, como está escrito aqui, a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Eu quero reforçar desde o início que a palavra de Deus jamais aprova ou justifica o pecado. Quero deixar bem claro aqui, ok? Para que aqueles que ouvirem possam entender, se quiserem me entender. Aqui nós estamos advogando para ninguém, estamos aqui colocando um tema que hoje eu não sei como a sua denominação agiria diante dessa situação. Vamos ver como Paulo, na igreja primitiva, agiu. E entendemos que a palavra de Deus jamais justifica o pecado, não é? O apóstolo Paulo nos ensinava, ou nos ensina, que a santidade é essencial na vida dos cristãos e que a igreja deve ter zelo, deve zelar pela pureza doutrinária e moral entre os seus membros. Isso falando de uma igreja instituição. Não estou falando agora da igreja invisível. A igreja invisível é a mesma coisa, porém é mais fácil de se relacionar com Deus através da igreja invisível do que diante de sociedades humanas ou de instituições humanas, perdoe, não sociedades, instituições humanas que têm uma regência sem a luz de Deus. É muito complicado. Entretanto, ao mesmo tempo, a disciplina é uma prática necessária para nós voltarmos a ter comunhão ou para se preservar na comunhão. Quando você vê alguém numa disciplina, não é jogar a pessoa para o inferno. Foi o que Paulo fez aqui, ok? Porque, irmãos, nós temos que preservar a comunhão com Deus. E não podemos esquecer que o julgamento final pertence somente ao Senhor. Romanos 14, versículo 10 e 12. Agora, nosso papel é exortar e corrigir, quando necessário, aplicar a disciplina. Com amor e humildade, é o que não fazem. Já colocam a pessoa no inferno mesmo e ponto, né? Visando sempre a restauração do pecador. Aqui está falando com alguém que já conhece a Bíblia, que já conhece e que estava na época de Paulo. Pega lá 1 Coríntios, capítulo 5, capítulo 5 de 1 Coríntios, já começando do primeiro versículo, ok? Eu quero abordar esse exemplo aqui, irmãos, que aconteceu em Coríntios, mas tendo que nós não estamos aqui defendendo e nem minimizando o ato feito por esse irmão, certo? Mas mostrando como Deus
em sua infinita bondade, usa de misericórdia e pode usar até mesmo a disciplina e o afastamento para conduzir uma alma ao arrependimento e à salvação. Isso nos ensina que não é através dos méritos humanos, que muitos pregam aí, mas pela graça e pela obra de Cristo é que o homem arrependido pode se encontrar com a misericórdia de Deus. Então, com esse princípio, eu quero deixar bem claro aqui, é com esse princípio que eu vou dar ênfase nesse texto. Ok, irmãos? Eu acredito que dá para compreender isso, certo, irmãos? Eu acredito que dá para compreender e dá para esclarecer, para que depois ninguém venha aqui dizer coisas que não são aquilo que nós estamos falando, ok, irmãos? Porque existem todas essas coisas, existem coisas que acontecem e que nós não deveríamos como eu posso dizer, de apontar o dedo, mas sim orar. Porque muitas das vezes aquele que aponta o dedo corre um risco muito grande de inserir num pecado e depois não conseguir sair dele. Bom, aqui no capítulo 5 nós vamos ver um homem que cometeu uma fornicação que nem entre os gentios não tinha. Pegue a Bíblia e veja o que está escrito aqui. Houve um homem que abusou da mulher do seu pai. Olha que pecado, gravíssimo. Paulo não falou que ele ia para o inferno. Paulo não disse que ele estava condenado ao fogo eterno. Paulo ordenou que a igreja o entregasse a Satanás. Imagine o que esse homem não passou. Para a destruição da carne. Quer dizer, imagine que ele não sofreu na carne, não é? Porque o caso dele era muito grave. Os irmãos estão entendendo? O caso dele era gravíssimo. Então nós temos que entender isso, compreender isso. A situação não era fácil. Não era um pecado. Não tem pecadinho nem pecadão, mas o que ele fez foi algo escândalo, foi um escândalo. Vamos dizer assim. E parece até que isso que eu estou falando fosse algo tão cruel que Paulo fez, entregar ele para Satanás, não é? Mas veja bem, isso revela que por mais que possa parecer duro essa disciplina, existe um propósito de Deus por trás dela. A disciplina visa a salvação, irmãos. Que muitas igrejas não fazem, elas põem a pessoa lá no último banco e elas não disciplinam, deixa a pessoa e nem acompanha. Aqui não, aqui houve um acompanhamento. Embora a gravidade do pecado, o objetivo de Paulo aqui, irmão, não era condenar o homem, não, mas conduzi-lo, certo, irmãos? Dá para perceber na leitura, ao arrependimento. Porque a ideia de entregar ele a Satanás refere-se à exclusão da comunhão da igreja, expondo o pecador às consequências da sua escolha, mas demonstrando também que a misericórdia de Deus não abandona. Mas o irmão vai falar isso, a misericórdia. É o que está escrito aqui. Entregue o homem a Satanás para que no dia do Senhor ele seja salvo. Lê a Bíblia, pega aí, vê se não está escrito isso que eu estou falando. Se não estiver escrito isso que eu estou falando, você pode me chamar de mentiroso, mas é o que está escrito, tanto nesse texto, como no grego, como no outro texto em outra Bíblia, ok? Não tem como falar que isso não é assim, porque e não fui eu que falei isso, foi Paulo. Agora eu pergunto, qual igreja que faz isso hoje? Muitas igrejas querem ser primitivas, mas nenhuma delas fazem como Paulo fez aqui, certo? A misericórdia de Deus não abandonou aquele homem, por mais escandaloso que fosse aquilo que havia cometido. Ele ficou fora da comunhão da igreja por um tempo. Eu vou explicar por quê. Porque durante aquele período que ele ficou fora da comunhão da igreja, o desejo de Deus é que o pecador reconhecesse o seu erro
e volte para ele. Para ele quem? Para a denominação? Não, para Deus. Ezequiel 18, versículo 23. Então, a aplicação, muitas das vezes, Deus permite que soframos as consequências das nossas escolhas, para que possamos enxergar depois, irmão, a nossa necessidade dele, que é um ato de amor e misericórdia. Olha, não houve condenação para o homem, irmãos. Vocês estão entendendo isso? Ninguém aqui está dizendo que todo mundo passou a mão na cabeça dele. Ele foi entregue para Satanás, mas não houve condenação. Pelo menos não está dizendo que ele foi condenado aqui, para que ele seja salvo no dia do Senhor. Quer dizer, houve ainda aqui um pouco muita firmeza de Paulo falar isso. Se alguém hoje fala isso em uma denominação, ele também é excluído junto, saindo totalmente fora do que está escrito aqui. Ou isso aqui não foi Paulo que escreveu, ou foi quem que escreveu isso aqui? Ou veio da cabeça de qualquer um? Não, isso aqui foi um apóstolo. E esse apóstolo é guiado por Deus. Teve oportunidade do próprio Senhor Jesus falar com ele. E foi considerado o apóstolo dos gentios. A disciplina não é apenas para o bem do pecador, mas para proteger a pureza da igreja. Então, quando a pessoa é disciplinada, é diferente do que a pessoa ser jogada fora. Você jogar uma pessoa fora, você falar, senta lá e não salda mais, ninguém olha mais para você, vá para o inferno, acabou, você não tem mais salvação. Isso aí é satânico, isso aí não veio do Espírito Santo, irmão. Se esse homem cometeu esse escândalo, não é eu que estou dizendo, pega a sua Bíblia, vai lá ler. Então está errado esse capítulo aqui. A aplicação tem que ser feita. A igreja deve ser o lugar onde a santidade é preservada. Não por orgulho ou legalismo, é o que tem nessas denominações aí que são exclusivistas. Elas acham que são santas porque têm orgulho e porque são legalistas. E Deus não está com esse povo que anda assim. Porque esse povo que é legalista, que anda com orgulho, não tem o espírito da misericórdia, ele não tem Deus. Deus não habita onde tem orgulho e legalismo. Nós, irmãos, chamados por Deus, cada um de nós, somos chamados para ser noiva de Cristo. Certo? Isso está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 27. Não somos chamados para ser julgadores dos outros e mandadores dos outros para o inferno. Então, irmãos, tanto é que se você pegar em 2 Coríntios, vamos lá em 2 Coríntios. Quer ver como está escrito em 2 Coríntios? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 6 a 8. Eu anotei aqui, senão eu esqueço, tá? Capítulo 2. Pega a sua Bíblia, abre em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 6 a 8. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Estava falando de um acontecimento que estava ocorrendo em Coríntios. Depois que ele sofreu tudo, era para eles também ajudá-lo para não voltar ao poço do buraco de novo, o poço do abismo, e disse mais, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Isso é a igreja primitiva. Prove ao contrário para mim, se não é assim. Então tem pessoas, irmãos, que não leem a Bíblia, não entendem nada e ficam fazendo julgamentos das pessoas. Eu não estou dizendo que aquilo foi uma coisa normal, muito pelo contrário, ele foi repreendido, ele foi entregue na mão de Satanás. O que ele não passou, irmão? Mas mesmo assim, Paulo disse aqui nesse capítulo, que está escrevendo para a mesma igreja, ele fala para que porque se alguém contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós. Basta-lhe esta repreensão feita por muitos. Pronto, ele já foi repreendido, foi entregado na mão de Satanás, e depois
de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoá-lo e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiadamente tristeza. É o que está acontecendo em algumas denominações. A pessoa nem cometeu isso daqui, que está escrito aqui, que isso aqui é gravíssimo, né? Se fosse hoje, o que Paulo seria sentado, se ele tivesse em algum ministério aí. Paulo perderia a liberdade, dizer que Paulo está contra a palavra de Deus, que Paulo está cobrindo o pecado, e não foi nada disso que ele fez, ok? Julgue você pela palavra. Irmão, aqui tem a Bíblia, nós estamos na Bíblia, não estamos julgando segundo a minha cabeça, estou mostrando o texto. Mostrando o texto, basta você acompanhar o texto. Por que Paulo fez isso? Paulo menciona que o mesmo homem havia se arrependido, exorta aí a igreja a perdoá-lo e reafirmar seu amor com ele, demonstrando que Deus é rico em misericórdia, enquanto ele está respirando. Se ele busca a misericórdia de um coração sincero, é claro, se a pessoa não está buscando um coração sincero, eu vou fazer, Deus me perdoa, é totalmente diferente, irmão. Você tem que ser inteligente para entender o que eu estou falando aqui. Não adianta você ir atrás de regras humanas, que você vai se afundar e você cai no maior buraco que aí você não consegue sair, porque você toma o lugar de Deus. Isso é grave. O homem não pode tomar o lugar de Deus. Se Deus determina que aquela pessoa não tem salvação e ponto. Agora, se Deus falou, não, entrega ele para Satanás, porque eu vou salvar ele. Porque o que é de Deus não vai se perder, não adianta, irmão. Vai saber o que passou na cabeça dele, vai saber o que vive, o que aconteceu com ele para acontecer tudo isso, para ficar de exemplo hoje para as denominações que jogam os outros fora, e para as pessoas que se dizem cristãos, que cortam a rua quando vê alguém que se acha que é desviado e ficam falando pelas costas. Isso não é comportamento de uma igreja cristã. Isso é comportamento do anticristo, isso daí, irmão. Porque havendo um arrependimento sincero, há uma restauração da comunhão. Você sabe o que quer dizer isso? Quando há um verdadeiro arrependimento, a disciplina cumpre o seu propósito. Ele foi colocado na mão de Satanás, irmão. E ele não reclamou. Ele, naquele momento que foi manifesto, dá a impressão que ele não reclamou. Ele considerou o que ele estava passando e resolveu, então, assumir a responsabilidade. E é claro que, de acordo com os seus atos, ele pagou. E o arrependimento restaurou ele e a comunhão dele. E a aplicação da misericórdia de Deus também não é para pecar de novo. Não é porque Deus perdoou ele que ele vai voltar a pecar, não. Mas uma oportunidade para que nos arrependemos e vivemos numa vida pura. Às vezes a pessoa comete alguma coisa, mas ela precisa de uma oportunidade. Agora, você que não dá oportunidade para ninguém, você que está aí julgando os outros, você está correndo um risco muito grave. Primeiro, você não é Deus. Segundo, você está julgando aquilo que não compete a você, uma alma, porque não custou o seu sangue, mas o sangue de Cristo. Então, esse episódio, irmão, dessa grande, como eu posso dizer, desse grande escândalo, porque isso foi um escândalo, não é? Não é um pecado de fornicação, nem outro, não. Ele pecou contra o seu próprio pai, e contra Deus, e contra a igreja, e contra todo mundo, escandalizou. Isso veio à tona. Mas Paulo admoestou que entregasse ele na mão de Satanás, ele foi entregue, e depois houve um arrependimento, está aqui em 2 de 2 Coríntios, irmão. Ele disse, basta-lhe o tal essa repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, agora deveis antes perdoá-lo e consolá-lo para que o tal não seja, de modo algum, devorado de demasiada tristeza. É o que acontece. As pessoas podem cometer um determinado pecado, Deus perdoa e as pessoas desprezam, fazendo com que aquela pessoa é devorada por uma demasiada tristeza. E quem que vai pagar se aquela alma sofrer essa tristeza? Se Deus já perdoou ela. Quem é você que julga o teu irmão? Deus é que tem que julgar. Ah, mas isso não pode. Então Deus está errado. Então aqui Deus errou, então. Está na Bíblia isso aqui, não fui eu que escrevi. Interprete, vá lá em 1 Coríntios 5, acompanhe
a carta de novo, porque Paulo escreveu para Coríntios de novo e tocou nesse assunto. Entendeu, irmão? Tocou nesse assunto. Por quê? Porque ele estava mostrando o tamanho imensurável da misericórdia de Deus, que os homens não entendem. Isso não quer dizer que ele estava dando chance para todo mundo. Não misture as coisas. Ele estava mostrando o que era a misericórdia, que não existe em homem nenhum. Principalmente quando eles são legalistas e juízes e se acham no poder e na fama e na arrogância. Esses, então, sofrerão pesada condenação, mesmo que não tenham feito nada como esse homem. Correrão o risco, sim, de serem julgados de uma forma severa, simplesmente porque tomaram o lugar do Criador e fizeram aquilo que não agradava a Deus. Porque Deus não aceita que ninguém tome o lugar dele para julgar ninguém. E tem muitos juízes que tomam decisões para com os outros, mas com as suas famílias eles tomam outras decisões. A misericórdia, irmãos, ela vai desafiar sempre a lógica humana. Se você vive na lógica humana, você não vai entender nada do que eu estou falando aqui. Muitas vezes não entendemos, sabe por quê? Porque está escrito aqui na palavra. Está escrito aqui. Porque ele, irmão, ele vê o coração do homem, não a aparência. Você não sabe o que aconteceu dentro daquele coração. Então não julgue o teu irmão. Não é que você vai dizer, não, você não tem nada, Deus vai te perdoar. Não, não é isso. Ele tem que passar por um processo. Já passou? A irmã já passou pelo processo? Agora não tem nada que ficar se lastimando, dizer que você vai para o inferno, só porque um homem falou que você vai. Quem é o homem para te dar inferno, para te dar céu, para te condenar? Quem é ele? Foi ele que morreu por você? Foi ele que derramou sangue? Houve sinceridade no teu arrependimento? Houve verdade? Houve pureza? Qual o dever da igreja cristã? Não estou dizendo igreja que tem placa e que tem nome de cristão e que são legalistas e exclusivistas. Isso daí para mim não é cristão. A igreja cristã está dizendo aqui, basta-lhe essa repreensão feita por muitos. Foi julgado, foi feita essa repreensão. Entregaram para Satanás. De maneira pelo contrário, deveis agora, já que ele voltou, que ele se arrependeu, se percebe o arrependimento, deveis agora perdoá-lo. A verdadeira igreja perdoa, não condena. Porque ela sabe que não compete a ela condenar. Os seus ministros podem julgar segundo a luz de Deus. E a luz de Deus foi essa que Deus deu para Paulo neste caso. Um caso realmente dramático, terrível, escandaloso. Mas Paulo quis dizer o que aqui? Ainda para consolar aquele irmão, por certo ele estava, nossa, o que eu fui fazer, meu Deus, entende? Deus não está mais comigo e tal. E já tinha sofrido um monte na mão de Satanás, né? E Deus olhou o coração dele e perdoou ele. Agora ele volta para os seus irmãos, o irmão despreza ele, não sauda ele, não olha mais para a cara dele. Fala que ele é um pecador, que ele não tem direito de perdão. Essa igreja é cristã? Fica uma pergunta para você. Essa igreja é apostólica? Ela está seguindo o que o apóstolo Paulo falou? Nós aqui não estamos tampando o sol com a peneira. Estamos apenas falando a verdade. E a verdade é que não compete a ninguém a julgar. Existem regras e essas regras devem ser cumpridas. Regras de disciplina, não regras de condenação. A condenação compete dar a condenação ou a absolvição, é Deus que compete. E Cristo morreu para advogar as nossas causas. Então, irmão, cuidado aí. Esse aqui é um caso extremo. Deus pegou um caso extremo. Isso é difícil acontecer até hoje. Mas ele pegou um caso extremo. Para quê? Para que coisas menores você possa entender que tem soluções. Mas você, como é legalista, exclusivista, não tem misericórdia, porque ainda não caiu a chuva em cima do teu telhado, ou porque a pedra não caiu no teu telhado de vidro, cuidado, ela pode cair. Então não faça mal ao teu irmão. Deixe que Deus faça o que tem que ser feito. Não compete a você
dizer isso nem aquilo. Se você faz isso, você está errado, reprovado diante da igreja, a verdadeira igreja cristã, a igreja invisível. Você não faz parte dela. Se você age desse jeito, você ainda não conheceu Jesus Cristo. Eu te aconselho a ler a Bíblia e se converter. Então quer dizer que você concorda com o que o homem fez? Eu não concordo nada. Eu estou falando o que Paulo falou. Não fui eu que falei. Eu estou passando só o que Paulo falou. A não ser que Paulo estava errado. E você, que é legalista, arrogante, soberbo e se acha santo, você está certo. Aí então, eu não preciso mais da Bíblia mesmo para ler. Eu só vou ouvir a sua pregação, a sua palavra, que ela é superior à palavra de Deus e superior à palavra dos apóstolos, não é? Porque você é santo. A sua santidade chegou no limite, né? Você não precisa mais nem do sangue de Cristo para perdoar você. Largue a mão de ser hipócrita. Largue a mão de ser mentiroso e falso. Fale a verdade. Só Jesus Cristo é o caminho, só Ele salva e não compete a nós apedrejarmos ninguém. Sim, você tem uma liderança, cumpre o teu ministério, coloque a pessoa na disciplina. Quanto a condená-la, ou deixar de saudá-la, ou virar as costas para ela, ou cuspir no chão quando ela passa, você já está sendo um mentiroso, um falso cristão e dificilmente você pode entrar no céu por causa dessa atitude. Porque essa atitude que esse homem cometeu foi muito grave, foi escandalosa. Mas se alguém fizesse aquilo ao contrário que Paulo falou, estaria fazendo já não contra aquele irmão, mas estaria fazendo contra o próprio Deus. Porque Paulo falou, porque se alguém me contristou, não me contristou a mim. Não contristou Paulo. Entristeceu foi o Espírito Santo. Entristeceu foi Deus. Então Deus determinou assim. Deus mostrou para Paulo que estava tudo certo, ponto. Mas quem é que faz isso hoje? Por isso as denominações, elas estão cada vez mais se afundando e poucos os que vão se salvar no sentido de estar crendo em placas. Os que creem em placas, poucos se salvam. Mas os que creem em Jesus Cristo serão muitos. Porque Jesus Cristo veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E não buscar e salvar placas nem CNPJ. Deu para entender? Deus abençoe a todos. Deixe o seu like. Examine a Escritura antes de julgar alguém. Paz e graça. Shalom, Shabbat Shalom. Paz e Deus. Amém.